e a mulher dele ficou grávida. Os amigos dele falaram pra ele, então você vai ter uma filha e tal, um filho? Não, filha não. Eu vou ter um filho, meu filho vai ser homem. Não é se for mulher, não. Se for mulher, eu entrego pro diabo. Na década de 50, aqui no Brasil, uma família passou a ser supostamente atormentada por um demônio. E para se livrar dessa entidade, a igreja teve que se intrometer no meio. Dizem, né, que até hoje essa entidade atormenta a região. Hoje nós vamos falar do diabo de Borda da Mata, né? Esse caso que aconteceu em Minas Gerais, depois da vinheta. Como eu disse, né, o caso ele se passa na cidade de Borda da Mata, né, no estado de Minas Gerais, e é o senhor Alberto Simões de Carvalho. Ele era um português que havia mudado, né, para o Brasil há alguns anos, né, naquela época, para a cidade de Borda da Mata. Ele se estabeleceu com a sua família, né, numa fazenda, num bairro chamado Ponte de Pedra. Enfim, e aí nós não temos tantas informações assim da composição da família, né? Mas o que se sabe é que ele tinha pelo menos 2 filhos, né? E um desses filhos era a menina, e tudo indica que ela era a mais velha, né? Então a família Carvalho tinha uma vida considerada estabilizada financeiramente, porque eles tinham umas cabeças de gado, as plantações, né? E aí quando a menina completou 8 anos de idade, eles começaram a ser brindados pela presença do capiroto. Começou a acontecer coisas inexplicáveis, né? Os objetos desapareciam e reapareciam em lugares diferentes. As roupas que tinham acabado de ser lavadas, né, e estavam no varal, logo em seguida elas eram sujas de terra. E durante o preparo das refeições também, alguma coisa jogava terra na comida, o que acabava fazendo dessas refeições descartáveis, né? E aí começou a atormentar essa família dessa maneira. E aí eles não conseguiam entender, né, o que estava causando isso, né, o Alberto e sua esposa. E aí, pelo que é dito, a menina, a criança, ela sabia o que era. E ela falava, tem um cidadão aí com chifre e um rabo longo aí, que ele veste um terno. Ele aparece pra mim e faz essas coisas, tal. E aí eles não acreditavam na menina, né? Falei, essa menina tá chapando nas ideias. Os anos foram se passando e os eventos começaram a aumentar gradativamente. E aí todos passaram a presenciar barulhos, passos, vultos, gargalhadas, gritos, né, que ecoavam pelas paredes. E os animais também começaram a ficar agitados, a uivar à noite, bom, aquela coisa toda. E aí o momento mais crítico foi em 1953, quando a filha do Alberto já tinha 13 anos de idade. E nessa época a família começou a ouvir uma voz muito grossa e clara que ficava xingando a galera, né, dentro da casa. E aí principalmente à noite, e aí ficou insuportável. O Alberto, ele foi, né, uma noite de abril, ele saiu da fazenda e foi para a igreja, né, ele foi para Basílica de Nossa Senhora do Carmo, no centro da cidade. E aí ele foi e contou pro padre lá, né, para as autoridades espirituais, que ele estava sofrendo, né? E aí o padre da época era o padre Pedro Sintra, né, que depois de alguns anos ele se tornou monsenhor. E aí ele se dirigiu até a casa da família, né? E lá ele presenciou alguns fenômenos estranhos também. E aí ele fez uma oração, fez uma bênção. E aí imediatamente os fenômenos cessaram. Só que 24 horas depois, o cidadão de chifre e rabo voltou lá, né, com muito mais força. E aí começou a ser muito mais horripilante, né? E aí ele chegou na menina. Ele falou, meu nome é Chiquinho. É engraçado, mas é o nome. Ele falou, eu sou o diabo, meu nome é Chiquinho e eu vim buscar você. E aí a menina entrou em pânico, começou a gritar, todo mundo acordou e o Chiquinho pirulitou, né? Você já vazou. Todo mundo percebeu, falando, puta, a bênção do padre não resolveu, né? E aí o padre, ele tinha uma viagem marcada, né, para a cidade de Pouso Alegre. Ele solicitou a ajuda de um frei, né, italiano, que já tinha participado de alguns processos de exorcismo na Itália, e o Manuel Cardoso, que é um sacristão, né, que ele era conhecido como Frei Belchior. Ele levou um outro padre chamado José Oriolo, que era vigário. Quando então foi no dia 16 de abril, né? Os dois, o Frei Belchior e o Oriolo, foram na casa da família conforme combinado. Eles presenciaram, né, o tormento ali do Chiquinho, até que o cão, né, o diabo Chiquinho, se materializou na frente de todo mundo. E aí começou a xingar e deixou todo mundo aterrorizado.
E aí eles voltaram para a Basílica e ligaram lá, né, pro Padre Sintra e falou, ó, o negócio é pior do que a gente imagina, né? Aí o Padre Sintra pediu autorização para os seus superiores, né, de Pouso Alegre, autorização para realizar um exorcismo de ritual romano oficial. E diante das evidências eles foram concedidos, né, essa autorização. E no dia 23 de abril de 53 o Padre Sintra voltou de viagem e foi direto para a fazenda da família Carvalho. E ele tinha 2 advogados, um juiz de direito, e aí estava o Frei Belchior e o Padre Oriolo. Já estavam com todo o aparato, né, de exorcismo. E aí começou por volta das 8h30 da noite. E aí os cães já começaram a uivar, aquela coisa toda. E aí já começou aquela voz gutural aparecer, que era do Chiquinho. E aí o Chiquinho falou boa noite. E aí o Frei Belchior respondeu com louvores a Jesus, em uma tentativa de espantar aquela entidade, né, que causou uma nova resposta do Chiquinho, dizendo, vai mal, tem padre hoje aqui. Ele se materializou, né, na frente de todo mundo. E aí foi nesse momento que ele revelou o verdadeiro motivo dele estar atormentando a família. E aí existem 2 versões, né? A primeira é falando que o Alberto, né, dono da fazenda, quando descobriu que a esposa estava grávida, ele foi num bar comemorar, e lá os amigos começaram a falar, pode ser uma menina. E naquela época os filhos homens eram muito mais desejados. E aí ele falou assim, que ele não teria uma filha mulher, e se fosse uma menina o diabo podia levar, né? E também existe outra versão que inclusive é a mais comentada e dita também como a oficial, que o Alberto fez um pacto com o Chiquinho e falou assim, Chiquinho, eu entrego minha filha para se casar com você se você fizer de mim um homem rico. E aí o Alberto, ele virou um fazendeiro, né? Inclusive o especulado é que ele usa o nome de Chiquinho porque é o nome mais comum da época, e aí ia ser muito melhor associado e aceito pela menina, por exemplo. E aí esse ritual durou cerca de 4 horas e, foi aquela coisa de cinema, né? Ele falava em várias línguas e o Chiquinho respondia, e naquela coisa, olha aqui que eu tô na mão. Aí ele falou, é uma imagem de uma santa, isso não vale nada e tal, esses negócios. Até que uma hora o padre, né, o padre pegou um crucifixo de ferro e mandou ele beijar. Quando ele beijou, o Chiquinho começou a gritar de dor e saiu fora. E aí o Chiquinho falou assim, essa batalha eu perdi, mas quando o Padre Sintra falecer, eu vou voltar para me vingar. Aí 1 ano depois, no dia 25 de abril, o Padre Oriolo, ele voltou na fazenda da família Carvalho e fez uma entronização do Sagrado Coração de Jesus no lar, né? E depois disso é dito que nunca mais houve nenhum tipo de manifestação na casa e aparentemente tudo ficou em paz. E aí esse caso chamou a atenção da mídia, foi aquela coisa, a família Carvalho ainda teve que se mudar para o Paraná por conta da repercussão. Esse crucifixo de ferro virou até ditado lá na cidade. Os padres ganharam nome de rua, busto na cidade, e foi essa loucura, né? E o Chiquinho, de fato, oficialmente ele sumiu, né? Mas as pessoas dizem que até hoje ele inferniza a galera que tá por lá, né? E aí, o que você acha dessa história aí? Comenta aí, deixa seu like, e se você já conhece essa história, se você é de Borda da Mata, né, deixa seu comentário aí, tá bom? Valeu, fui!